Social Cast, com Simone Greco. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Social Cast. Eu sou Simone, sou assistente social, faço parte da Rede Nacional de Enfrentamento da Pobreza, a RENEP, uma iniciativa da PUC-Rio. Hoje nós vamos conversar com o articulador nacional do movimento MJPOP. Ele também é coordenador de advocacy e participação juvenil da Visão Mundial. Seja bem-vindo, Reginaldo da Silva, mais conhecido como Regis. Olá, Simone, muito agradecido pelo convite. É um prazer para a gente, Visão Mundial, do MJPOP, estar sempre podendo participar desses momentos de diálogo, de troca de experiências. É muito importante para a gente, viu? Ah, que legal. Regis, afinal de contas, o que é MJPOP? Me fala aí um pouco aí dessa história, como foi que começou, enfim, fica à vontade. Pronto, o MJPOP, ele na verdade começou lá no ano 2007 com uma metodologia de monitoramento de políticas públicas, uma metodologia que é uma ferramenta para as comunidades, territórios, poderem fiscalizar os serviços públicos da comunidade, as políticas que estão sendo executadas. Ela nasceu de uma experiência já muito conhecida em Visão Mundial, chamada CVA, que é outra metodologia mais voltada para adultos, que chamava Cidadania, Voz e Ação, mas que era uma metodologia muito para adultos. Em 2007, 2008, no Rio de Janeiro e em algumas regiões do Nordeste, disse, olha, essa metodologia ela é para adultos. A gente queria uma coisa que pudesse agregar mais adolescentes, que pudesse trazer mais adolescentes para participar com a gente, e a juventude tivesse mais participação, e se sentisse participando do processo também, construtora desse processo. E aí, então, esses próprios jovens e adolescentes começaram a reformular essa antiga metodologia CVA e a transformá-la, então, no MJPOP, Monitoramento de Políticas Públicas, onde era uma metodologia que a própria experiência do monitoramento ela seria liderada pelos adolescentes da comunidade. Eles seriam protagonistas nesse processo todo, eles estariam à frente, estariam mobilizando a comunidade nesse processo. Com o passar dos anos, Simone, a metodologia ela deixa de ser apenas uma metodologia. Os adolescentes que fazem parte desses grupos, que hoje são espalhados no Brasil, pelo menos 15 estados diferentes já, eles passam a se identificar como um movimento, como um movimento jovem de políticas públicas, um movimento de adolescentes e jovens que fazem o monitoramento de políticas públicas dentro da comunidade. Regis, qual a realidade social desses jovens que participam do MJPOP? Os jovens, em sua grande maioria do MJPOP, eu acho que em quase sua totalidade, na verdade, eles são jovens que são inseridos em comunidades que são comunidades periféricas, comunidades que apresentam um alto grau de vulnerabilidade social. Eu falo isso porque são comunidades, sim, empobrecidas, né? Às vezes, algumas delas têm alguns altos índices de violência, mas também são comunidades com grandes potencialidades também, sejam culturais, artísticas, potencialidades na área de empreendedorismo. Então, eles são nessas comunidades, eu chamaria de comunidades periféricas, realmente, no Brasil, que apresentam esse grau de vulnerabilidade muito alto, mas são jovens bastante empenhados e comprometidos com a transformação social do seu local. Então, nós estamos hoje, na verdade, em regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. A maioria dos nossos grupos se encontram nas periferias hoje do Nordeste, em estados como Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas. Então, esses estados, eles contam com a presença do MJPOP em suas comunidades mais vulneráveis, que são mais da periferia, mas que são comunidades que têm um grande potencial cultural, artístico, econômico, que às vezes nós esquecemos disso também, né? Olhamos somente para essas necessidades, essas vulnerabilidades, mas não percebemos que a potencialidade dessas comunidades. Quais as áreas de atuação do MJPOP? Você mais ou menos já começou a falar aí, né? Nós temos uma atuação
que ela começou no monitoramento de serviços públicos. Qualquer serviço público, na verdade, que a comunidade, os adolescentes e jovens percebiam a necessidade de poder atuarem para a melhoria. É como um exemplo bem fácil para poder entender. Nós tivemos adolescentes e jovens na cidade de Fortaleza que viu a necessidade da construção de uma praça para ter um espaço de lazer e cultura. Então, mas não existia uma praça na comunidade. E eles passaram a monitorar juntamente ao governo municipal, à prefeitura, para que a praça fosse construída. Então, monitoraram o orçamento, disseram onde tinha terreno da prefeitura disponível para a construção da praça, e essas questões foram sendo repassadas para os gestores públicos. Então, nós começamos esse monitoramento, anteriormente, um monitoramento voltado para todos os serviços públicos, mas nos últimos anos nós temos realizado um monitoramento muito específico, que é na área de segurança pública. Por quê? Nesses jovens são inseridos em comunidades que apresentaram um alto índice de mortes, e mortes violentas. Esses adolescentes e jovens, mesmo fazendo parte do grupo, alguns deles vieram a ser assassinados e provocaram um grande trauma no grupo por conta desses assassinatos. E eles nos contaram, por para a visão mundial, olha, a gente quer monitorar uma coisa específica, nós queremos monitorar a segurança para a gente. Nós queremos que as nossas comunidades sejam pacíficas, que elas sejam tranquilas, que a gente possa viver e crescer nesse lugar de forma tranquila. Então, nos últimos anos, através de um projeto chamado Eu Sinto na Pele, nós temos realizado um monitoramento, então, de políticas públicas voltadas para a segurança pública. Isso são todos, né? E não olhando para um conceito de segurança pública muito restringido, de policiamento, não, mas de cultura, de lazer, de espaço, de uma relação não violenta com a polícia, da presença da assistência social dentro da comunidade, todas essas áreas são necessárias para reduzir a violência dentro dessas comunidades que apresentam um alto índice de assassinatos. Regis, o MJPOP, ele tem uma metodologia própria. Como é que esses jovens são capacitados, né? Porque são tantas coisas e eu penso que tem que haver uma capacitação. Como é feita essa capacitação? Pronto. A capacitação é um dos momentos que a gente tem tido muitos desafios agora com a pandemia, né? Estamos falando de adolescentes e jovens que gostavam das capacitações, de estarem presentes, de se encontrarem. Os encontros do MJPOP era a grande alegria. O grupo esperava um ano todo para poder se encontrar, né? 100, 200 pessoas se encontrando. E aí nós não podemos mais fazer esses encontros. Mas as capacitações, hoje, elas são online, né? Os adolescentes participam de via remota. Nós temos a metodologia, quando o adolescente ele entra no grupo do MJPOP, ele passa a conhecer como funciona a metodologia, quais são os passos dela, uma espécie de aula inaugural, de momento inaugural, quais são os passos, quais são as fases que têm que ser seguidas, né? São 3 fases, e cada fase tem vários passos a ser seguidos, e aí eles são capacitados, eles conhecem como funciona a metodologia. O próximo passo é eles começarem a aplicar na sua comunidade, para eles terem uma pessoa que vai acompanhando. Vai dizer, olha, nós realizamos a primeira fase, agora realizamos o primeiro passo aqui, formamos grupo, o segundo passo agora, nós temos que ter uma comunicação com outras pessoas, e aí vão anotando esses passos, e de maneira prática vão se aplicando. Aí, quando chega um momento mais difícil, como é que faz o diagnóstico rápido e participativo? Aí nós chegamos junto, e os mais velhos também, divisão do MJPOP, que estão há mais tempo no MJPOP, eles servem também como educadores, instrutores, funciona assim, é assim que se faz o diagnóstico, é assim que depois entra em contato com o poder público, é assim que a gente comunica para poder agregar mais pessoas, e aí a gente vai usando esses passos para poder ganharmos, para podermos, então, termos as pessoas capacitadas. Mas acontece de maneira prática durante todo o ano, algo muito prático durante todo o ano, na verdade. Que ações são realizadas nas mobilizações de incidência política? Eu acho que é muito do que você já falou aí, né? Uhum. Eles são capacitados. Eles são capacitados. Quando a gente fala de incidência política, a gente tem algumas ações muito específicas também na área de incidência política, né?
a gente pode, a gente realiza, na verdade, desde a capacitação, e quando você vai para a incidência política, ela é sempre um pouco mais complicada, porque nem sempre o gestor público responde às nossas chamadas, ou responde à comunidade. E aí você precisa chamar a atenção por isso, né? Em 2018, nós fizemos uma ação de incidência política em Recife, por exemplo, que o governo não atendeu o chamado, e então esses jovens adolescentes, eles resolveram fazer um protesto muito próximo ao Palácio do Governo. Eles se deitaram, colocaram uma lona preta, mais de 100 deles, se pintaram como se tivessem levado tiros e deitaram como mortos na calçada do governo, para que o governo pudesse dizer assim, olha, existe um grupo e queremos discutir sobre segurança pública. Outras ações de incidência são mais tranquilas. Aqui em Fortaleza, o exemplo que eu dei da praça, por exemplo, é uma ação mais fácil, porque fomos até o gestor público e o gestor público disse que interessava, era interessante, a ideia da praça, mas que não podia construir, que não tinha espaço na comunidade, né, para poder construir. Então, o próximo passo foi capacitar os adolescentes para entenderem como é que funciona, quem são os donos dos terrenos, na verdade, do setor de infraestrutura da cidade. E eles descobriram quem eram os donos e que na comunidade tinha vários terrenos que era da prefeitura. Então, eles voltaram para o secretário e disseram, secretário, o senhor pode construir a praça, o senhor tem o dinheiro e nós temos o terreno, o senhor tem o terreno o senhor tem um terreno da comunidade. Esse terreno aqui pertence à prefeitura e ele é ideal para uma praça. Tem a dimensão correta para construir uma praça. Então, essas ações de incidência elas também são realizadas. Ah, que legal. Que resultados são esperados com a transformação dos serviços públicos em suas realidades? A gente espera, quando a gente está dizendo que temos alguns grupos, a gente não espera que a transformação da comunidade aconteça do dia para a noite. Que isso acontecer, que os resultados eles serão obtidos. A gente começou hoje, nesse mês que vem, a prefeitura vai estar construindo. Se esperar isso, eu sempre falo para adolescentes, se vocês esperarem que isso vai acontecer, vocês vão se decepcionar, porque não vai acontecer do dia para a noite. Em alguns momentos, governos não querem escutar, e nosso ambiente de hoje é um ambiente que temos, infelizmente, governos que não estão muito dispostos a dialogar com as comunidades, e aí demora um pouco mais de tempo. Então, o primeiro resultado que nós esperamos é que esse grupo seja integrado, seja um grupo de pertença para os adolescentes, que esses adolescentes eles olhem um para os outros e saibam que tem um apoio na comunidade, que saibam que eles estão juntos realizando um projeto que é a longo prazo, não é imediatista, não é agora de imediato. E que esse estar integrado nesse território, ao longo dos tempos, possa gerar, então, alguns frutos ao longo desses tempos. E aí você pode, então, dizer, olha, com o tempo nós conseguimos melhorar o serviço tal na comunidade, esse serviço também foi melhorado aqui. A gente, como eu falei, temos um foco muito grande em segurança pública, mas as coisas não acontecem do dia para a noite. E segurança pública também não acontece resolvendo uma questão somente. Eu vou resolver uma questão de policiamento, mais policiamento. Às vezes, mais policiamento não resolve um problema de segurança pública. Melhor, nunca resolve mais policiamento. E segurança não envolve somente policiamento, envolve toda uma estrutura que permita a esses adolescentes e jovens terem oportunidades para se desenvolverem, sejam livres da violência, o conceito tutelar tem que estar funcionando, vários outros ambientes precisam estar funcionando. Então, os resultados que esperamos a mais longo prazo é que esses serviços públicos eles sejam realmente melhorados. Um de cada vez, se possível, não é possível todos de uma vez, se fosse possível a gente ia lutar por todos de uma única vez, mas como não é possível, um de cada vez a gente espera que eles estejam sendo melhorados dentro da comunidade, com um grupo integrado e que já tenha consciência cidadã. Isso é muito importante. Tem a consciência que eles não são meros espectadores das políticas públicas, eles são participantes das políticas públicas e podem ser também co-criadores dessas políticas também. Então, isso é muito importante que essa consciência vá crescendo com eles no momento em que estão participando das formações.
Então, Regis, como é o entrosamento desses jovens com a comunidade? Não é? Como é que eles têm esse respeito, esse espaço, digamos assim, né? Como é que eles são ouvidos? Como é Isso é que um isso... processo, isso é um processo às vezes lento, Simone, porque são adolescentes em sua maioria. É jovem, jovem, né? Mas jovem tem muita coisa a oferecer, né? Mas mais ou Você menos tem, você tem na comunidade, como diria o Ariano Suassuna, né? Tem aquele que é muito pessimista, e aí ele é triste, né? Porque é muito pessimista, isso não vai dar certo. Eu já fui assim, eu já fui jovem, já fiz isso. Quer dizer para vocês que não vai dar certo. Mas você tem aqueles que são muito motivados também, são muito otimistas, né? E eu uso muito uma frase do Ariano Suassuna, que diz, né? A gente precisa ser um realista esperançoso nesse ambiente, né? Um realista, mas esperançoso, saber que não são fáceis. Aí essa relação com a comunidade, ela é construída pouco a pouco, na verdade. Esses adolescentes, eles vão conquistando essa confiança da comunidade com as ações que eles vão se desenvolvendo. Porque eles vão participar de outras ações, não é somente participar da capacitação da metodologia. Mas tem um dia de arrecadação, por exemplo, tem um grupo agora que está fazendo isso, eles estão arrecadando alimentos para formar cestas básicas na comunidade, porque tem gente que está com fome. Não é uma medida, não é uma política pública a longo prazo, na verdade, né? Nem é nosso trabalho também. Mas a necessidade é grande, a comunidade precisa criar os mecanismos para poder sobreviver nesse ambiente. Então, eles têm hoje juntar-se, convidar as comunidades a participarem, eles estão coletando alimentos nas casas e doando àqueles que têm maior necessidade. E com essas ações, vai se construindo laço com a comunidade, mostrando que aquele adolescente jovem, ele está presente na comunidade, que ele tem novos sonhos, que ele tem sonhos muito bem estruturados, que ele está construindo oportunidades para isso. Tudo isso é muito importante nesse processo de aproximação entre eles, entre a comunidade e entre os adolescentes. A comunidade, claro, algumas pessoas da comunidade não creem em mudanças ou creem que é possível realmente ter uma mudança real. Eu entendo, né? A gente está num ambiente de muita tristeza, né? De muito pessimismo também. E aí é missão dos adolescentes também, eu repito isso muito, manter essa chama acesa da esperança também. E eles têm essa tarefa. Regis, quais os demais atores sociais que participam do MJ-Pop? Tipo assim, sei lá, o Nós, padre, o bairro. isso. A metodologia, no seu terceiro passo, na primeira fase, ela pede que os adolescentes e jovens mapeiem todos os atores políticos da comunidade, que são possíveis parceiros. Então, eu não posso te dizer assim, um parceiro nacional, que não tem parceiros nacionais, temos, mas o parceiro nosso importante do grupo é o parceiro que está dentro da comunidade dele. Então, quando inicia a metodologia, a terceira reunião do grupo é para descobrir quem é que são os parceiros, quem é importante para a gente estar aqui. Então, eles vão dizer assim, a Simone é importante, porque a Simone faz parte de tal instituição, ela faz parte da PUC, a PUC, a instituição está aqui, Simone, e aí vai acrescentando. Quando é que a gente pode entrar em contato com a Simone? Em que momento a gente pode Como se precisar da fosse uma Simone? rede, né? Como fosse uma rede. Vamos precisar da Simone, vamos fazer um diagnóstico rápido participativo à pesquisa. Se eu precisar de pesquisadores, eu posso falar com a Simone, que ela vai ter acesso. Eu posso, no outro contato seria o padre ou o pastor da comunidade. Como é que ele pode contribuir? Ele tem um salão, ele tem um espaço que ele pode pedir para se reunir nesse espaço. E aí você vai também mapeando outras pessoas que podem ser conhecidas. Se tiver CRAS na comunidade, se tiver conselho tutelar, isso vai mapeando para construir essa rede local. O nosso grande foco é construir a rede local do MJPOP, essa rede ser fortalecida. Então, esse é o nosso foco. E como essas reuniões são divulgadas? Como é que o pessoal fica sabendo dessas reuniões? A gente tem agora dois modelos para poder divulgar a reunião, né? Nós temos
as primeiras reuniões são as reuniões dos adolescentes mesmo, que é na primeira fase, são reuniões que só contam com adolescentes, que é o grupo mesmo formado, eles estão se capacitando, eles estão se desenvolvendo. Na segunda fase, é que aí existe, então, o convite para outras pessoas da comunidade, mais gente da comunidade, que são esses parceiros que a gente está citando aqui. Eles são convidados a participarem e construírem um plano juntos. Nesse plano que é construído junto com a comunidade, determina quando é que vai ser as reuniões, quando eles vão participar, qual é a tarefa de cada um. Por exemplo, o padre não é do Evita Pobre, mas vai ganhar uma tarefa. Um exemplo, o padre também aqui, o padre pode entrar em contato, divulgar na missa que isso está acontecendo, que a gente precisa de melhoria em tal serviço público. Então, o padre se transforma num parceiro. E ele precisa prestar contas também nas próximas reuniões, se ele cumpriu aquilo que ele estava combinado dentro do plano que é construído. Então, esse plano que é construído, ele já traz os dias de reuniões e, antes dele, o convite para as reuniões, um convite geral para o início mesmo do monitoramento com a comunidade, ele é feito de maneira bem criativa pela comunidade. Pode ser mensagens por WhatsApp, Facebook, Instagram. No passado, né, na época mais da minha época, quando eu era jovem, né, tinha Spot, que é aquele carro que passa anunciando que vai ter reunião na comunidade. Então, isso depende muito da localidade também, que vai ser o anúncio. Regis, nós agradecemos muito a sua participação, né? E eu também quero agradecer a você, que ficou conosco até agora. Eu sou Simone e esse foi o nosso Socialcast.